Agradecemos a Neto, todos os irmãos, por ensaiarem, e juntos temos o privilégio de louvar ao Senhor através de cânticos, de música, essa cantata maravilhosa. Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigado por compartilhar o dom que receberam do Senhor para a edificação da igreja. As crianças podem vir aqui à frente, vocês vão subir com os professores. Ok, oremos pelas crianças. Vamos orar. Senhor, o Teu Evangelho mostra o cuidado com as crianças. Elas fazem parte do Teu povo. Por isso pedimos, abençoa, cuida, Tu és o pastor delas. Abençoa, derrama o Teu Espírito sobre elas. Batiza elas com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Podem subir os professores, Andréia e Ana Paula. Meus irmãos, vamos abrir em Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versos 13 a 23. Se for possível, vamos ficar de pé um instante, quem puder, para lermos a palavra de Deus. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Vamos ler de forma responsível. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas tenham primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oremos. Senhor, nós cremos nesse Evangelho, nós cremos na primazia de Cristo, nós cremos na pessoa e na obra. A Tua palavra é a verdade. Aplica a Tua palavra pelo Teu poder, pelo Teu Espírito que hoje age na igreja, que faz vivo tudo que está escrito, que aplica em nós toda a obra de Cristo realizada na cruz e quando ressuscitou. O Espírito aplica e faz nova todas as coisas. Faz isso mais uma vez em nós nessa noite. E juntos Te agradeceremos e juntos estamos aqui Te louvando. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos.
Meus irmãos, nós vemos aqui na carta de Paulo aos Colossenses um padrão bem conhecido dele. O apóstolo Paulo, ao escrever às igrejas, ele muitas vezes ele seguia essa sequência ou algo semelhante. Ele falava da doutrina, do ensino, ele ficava extasiado, trazia louvor sobre o que Jesus, sobre o que Deus mostra para nós, sua igreja, e incluindo toda a terra, todo mundo, e ali havia louvor, adoração, gratidão, ações de graças, e depois ele aplicava. O que é que isso tem a ver com nossa vida? No caso da ressurreição, ele fala, ele ensina que o Senhor Jesus ele tem a primazia, que ele é o primeiro a ressuscitar. Ele dá louvor aqui, ações de graças por aquela igreja amadurecida, aquela igreja forte dos Colossenses. E capítulo 3 em diante, ele aplica, ele mostra a vida transformada deles. Não é possível que, se é verdade que Cristo é tudo isso, se é verdade, isso deve mudar a vida, mudou a vida deles e deve mudar as nossas vidas. Paulo não trazia apenas doutrina por doutrina, mas a doutrina gerava louvor, ele ficava extasiado, é verdade, Deus é grande, Cristo ressuscitou, mas o que é que isso tem a ver com minha vida? O que é que isso tem a ver hoje? Porque Cristo ressuscitou, todas as coisas são novas, porque Cristo ressuscitou, somos chamados a uma vida de santificação, a uma esperança viva todos os dias. A morte de Cristo, que foi uma vez, ele ressuscitou uma vez apenas, mas cada dia isso é verdade, várias vezes, todas as horas na nossa vida. E isso não só aqui em Colossenses, mas em Romanos, em várias outras cartas de Paulo. Ele apresenta a doutrina, uma adoração e um louvor, e depois a aplicação. O que é que isso tem a ver com a vida nossa, com a vida prática da igreja? Sobre o louvor, aqui mesmo no capítulo 1, versos 5, 6 e 12, especialmente quando ele fala no verso 5, ele está dando graças por aquela igreja, louvando pelo que Deus tem feito ali entre os colossenses, são uma igreja amadurecida, e ele diz, por causa da esperança que vos está presente nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então ele dá graças pela esperança que eles ouviram, que é o Evangelho, e ele diz que esse Evangelho é a palavra da verdade. Ele está louvando a Deus. A igreja, ela tem a verdade. Cristo é a verdade. É verdade que ele ressuscitou. A igreja não pode mentir. Deus não mente. Nós não somos falsas testemunhas de Deus. Paulo não era. A igreja dos Colossenses não era. Eles se firmaram na esperança viva, na verdade, na palavra da verdade. Eles creram, eles deram frutos, eles estavam andando de forma digna, como alguém que busca em primeiro lugar as coisas lá do alto, não as coisas daqui da terra, que breve passarão. Ainda no verso 6, ele continua, que chegou até vós essa palavra da verdade, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Paulo aqui louva, é o louvor, é a adoração, porque a doutrina transformou a vida deles. E Paulo diz, desde o dia que vocês ouviram, vocês estão frutificando, crescendo, vocês não são mais os mesmos, adoremos ao Senhor, demos ações de graças, porque é o Deus da verdade, é o Deus da verdade. E ele começa a dizer essa verdade, ele vai explicando, nesse texto que nós lemos, ele mostra a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não.
Desde o Antigo Testamento, Deus se revela como Deus da verdade. Ele fala, Ele cumpre. O seu caráter é cheio de verdade, cheio de graça. Deus nunca mente. Nunca Ele prometeu e deixou de cumprir. Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Nunca, nunca. Nós podemos ter certeza, nós participamos da Igreja de Cristo, a Igreja da verdade. Não deve haver mentira. Se há um lugar no mundo que deveria reinar a verdade, era na igreja. Porque nós somos chamados pelo Deus da verdade. A mentira, a própria Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A igreja não pode mentir, os discípulos não poderiam mentir, os apóstolos. Se eles mentissem, se aquelas pessoas que viram a Cristo ressuscitado, Madalena e as mulheres e todos, era terrível. Era a maior mentira, mas não é mentira, porque a igreja é baseada no Deus da verdade. Há testemunhos bíblicos, há o Espírito Santo que confirma, há Pentecostes confirma a ressurreição. Nós hoje provamos o poder dessa ressurreição, provamos o Espírito Santo, somos batizados e nós podemos dizer é verdade. Nós podemos ler a Bíblia e dizer, isso acontece comigo, é verdade, é verdade. Isso é maravilhoso. O testemunho do Espírito ainda hoje confirma que Deus é verdadeiro, que Ele de fato ressuscitou. E as nossas vidas transformadas comprovam isso. O maior testemunho de que Cristo ressuscitou é a igreja, é cada um de nós. Cada um de nós, nossas vidas santificadas, o enchimento do Espírito Santo comprovam. O mesmo Espírito santificador que ressuscitou Jesus está agindo na igreja e santificando. É a prova, uma das provas que a Bíblia é a verdade, que Ele ressuscitou de fato. Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versos 14, 15 e 16, Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, ele diz, escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Veja a visão do apóstolo Paulo. A igreja, ela é a verdade. Ele ensina a Timóteo como se comportar na igreja, como era o culto, como seriam as características dos líderes. Ele fala sobre a oração e ele falando sobre a igreja, ele com todo carinho, ele diz, é a igreja do Deus vivo. É a igreja do Deus vivo. Essa igreja que Paulo chama, a igreja do Deus vivo, eram eles, somos nós. É uma igreja viva, porque pertence ao Deus vivo, e ela é coluna e baluarte da verdade. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. A igreja, essa palavra certamente vem de construções, não é? Da engenharia civil, coluna, baluarte, fundamento da verdade, significa que ela provém suporte. A igreja é um suporte para esse mundo. Ela é sal, ela é luz. Se ela não existisse, esse mundo, imagine como estava se não fosse a igreja. Ela é sal, ela é luz, ela é baluarte, ela é fundamento deste mundo, na verdade. Ela não pode se calar, porque as pedras clamariam. E aqui, nessa mesma sequência, ele fala algumas verdades importantes que a igreja defende. A primeira delas, ele diz sobre Jesus, aquele que foi manifestado na carne. Essa é uma verdade que a igreja não pode negar. Jesus um dia veio a esse mundo, era necessário, ele pisou esse solo empoeirado, ele se encarnou, ele nasceu nesse mundo para nos redimir. É uma verdade aqui que Paulo fala para o jovem Timóteo, como quem diz, não esqueça, pregue isso para outros homens, pregue isso para a igreja, essa é a doutrina. Timóteo, não se esqueça que um dia ele veio de fato, isso é verdade, ele veio para nos salvar. A segunda verdade que ele destaca aqui para Timóteo é que ele, Jesus, foi justificado em espírito.
significa a ressurreição dele. Ele foi justificado em espírito. Ele ressuscitou para nossa justificação. Terceira verdade é que Jesus foi contemplado por anjos. Aqui Paulo estava falando que ele subiu aos céus e um dia voltará. Isso é verdade. Ele foi pregado entre os gentios. Quantos creram naquela época? Quantos povos ainda hoje são transformados pela verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. Diz ainda Paulo, ele foi crido no mundo. Ele foi recebido na glória, significa que Cristo foi exaltado. Cristo sempre foi exaltado, antes mesmo desse mundo existir, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em comunhão perfeita. No entanto, a Bíblia ensina que depois da ressurreição, ele tem um nome mais exaltado ainda. Ele foi recebido no céu, coroado, ele exaltado. Ele que sempre teve a comunhão, mas ressuscitou em poder. Essa é a verdade da igreja. A igreja não pode deixar de crer que ele ressuscitou. Se ele não ressuscitou, é vã nossa fé. Se ele não ressuscitou, nós ainda estamos condenados em nossos pecados. Se ele não ressuscitou, morreremos. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E a vida está no fim, estamos todos condenados. Mas a Bíblia diz, se isso é verdade, mude a sua vida. Se isso é verdade, se dedique a isso, porque em breve tudo passará. Eis que tudo se fará novo, o reino dos céus virá em plenitude, não haverá mais morte, nem dor, nem pranto. Isso é verdade. Devemos viver como ressuscitados em Cristo, como pessoas que creem nessa verdade. Essa verdade lhe afeta, gera louvor, gera adoração, mas gera também uma vida prática, de testemunho e de mudança de vida, porque de fato isso é verdade. A verdade do Evangelho é encontrada na igreja e sustentada por ela. Veja só, a igreja ela tem essa responsabilidade de defender. Deus, de certa forma, Deus que defende a si próprio. Deus que cuida da verdade. Ele que cuida da igreja, mas por outro lado, nós também temos a responsabilidade de lutar, de defender, de lutar pelo Evangelho, de insistir na verdade, de sofrer pela verdade de Deus. Há esse lado que cabe a cada um de nós, sofrer por causa da verdade do Evangelho. Quantas pessoas, eu falei hoje de manhã, quantas pessoas sofrem por causa do Evangelho, por causa da verdade. A igreja, ela sofre, mas ela não pode negar a verdade de Deus. No texto que acabamos de ler, Colossenses capítulo 1, versos 13 a 23, eu quero destacar algumas doutrinas importantes. E no final, o que é que essas doutrinas têm a ver com a nossa vida? Vou finalizar falando do capítulo 3, onde Paulo vai mostrar o que é que essas doutrinas do capítulo 1 têm a ver com a nossa vida prática. Mas vamos então dar uma olhadinha em algumas doutrinas que Paulo falou aqui. Primeiramente, ele diz aqui, no verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A obra que Cristo fez. Quando morreu, o véu foi rasgado, pessoas ressuscitaram, nos deu acesso a Deus Pai e também ali naquele momento Ele estava nos libertando do império das trevas. Ao ensino bíblico comum, universal, que todos nós estávamos sobre o domínio das trevas, o domínio do pecado, o domínio do mal. Mas quando Cristo ali, Ele se entrega e Ele ressuscita, então Ele nos libertou, nos traz aquela ideia do Egito, quando o povo de Deus estava ali, escravo, e o Senhor os libertou. Nos traz a ideia também do cativeiro da Babilônia, que Deus os traz de volta. Cristo fez isso, nos tirando das trevas e nos colocando no seu reino.
o reino do Filho, do seu amor. Jesus Cristo, amado por Deus Pai, nós fomos amados nele. Deus nos ama em seu Filho amado Jesus Cristo. Nós não estamos mais nas trevas, estamos em plena luz. Quando Jesus estava sendo crucificado, houve trevas. Nunca mais veremos as trevas. Nós agora somos filhos da luz. Não estamos mais nas trevas. A obra de Cristo nos libertou dos pecados, do domínio do pecado, nos libertou de superstições, nos libertou de todo o cerimonialismo ali, das leis. Não há mais necessidade de rituais religiosos, não há mais necessidade de sacrifício de animais, tudo aquilo passou. A obra que Cristo fez nos libertou. Não há mais necessidade de sacrifício, de rigor ascético. Eu só como isso, só como aquilo. Né? Pessoas que têm esses... Né? Quer agradar a Deus pela sua força da carne, pelos rituais, pelos sacrifícios. Não mais. Cristo nos libertou. Nos libertou digamos assim, da lei. Nós não precisamos da lei, cumprir totalmente a lei para ser salvos. Ele cumpriu em nosso lugar. No entanto, a lei ainda é importante. Mas ele nos libertou das maldições que viriam sobre nós por não cumprir a lei. Então ele fez tudo isso, a sua obra. Nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Quando fala em redenção, significa ele perdoou nossos pecados. Nós não há mais condenação, somos perdoados, ninguém pode nos acusar, você fez tal pecado, você fez isso. Não, Cristo te libertou, Cristo te perdoou, ele ressuscitou. Significa também uma redenção futura do nosso corpo. Nosso corpo, Paulo fala sobre isso, um dia, lá em Romanos, nosso corpo geme pela redenção total, pela adoção de filhos. Um dia nosso corpo será plenamente redimido, transformado, não mais morte, não mais dor, não mais doença, não mais pecado. Não teremos mais essa luta que temos todo dia contra a carne, contra o pecado que nos assedia. Né? Todo dia nós lutamos contra o pecado remanescente ali, ainda que somos filhos de Deus, regenerados, mas ainda lutamos. Um dia isso vai passar. Um dia isso vai passar plenamente. A redenção plena. Nosso corpo ressuscitará em glória. Verso 15, falando sobre Cristo e a sua obra. Quem é Cristo? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Não que Cristo tenha sido criado por Deus, não, mas ele tem a primazia. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Como é importante nós vermos isso. Cristo já existia antes desse mundo ser criado. Pai, Filho e Espírito Santo já estavam em comunhão. O plano foi feito antes de criar esse mundo. O Cordeiro foi imolado antes da fundação desse mundo. Nós fomos criados do invisível. Nós fomos criados pelo haja luz, pela palavra de Deus, mas já existia. Cristo, Deus já existia, o Espírito, o mundo invisível já existia. A partir dele nós viemos a existir, por meio de Cristo. Cristo já era interessante que quando Cristo veio a esse mundo, algumas vezes ele expulsou demônios, os demônios já conheciam Cristo, do mundo espiritual. Satanás já conhecia Cristo. Então, Cristo é bem conhecido. Para nós é que ele não era. Mas ele se revelou. As profecias mostravam até a plenitude dos tempos que ele veio. Mas no mundo espiritual ele já era conhecido. Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram. Todas as coisas foram criadas nele. Soberanias, tronos, principados, potestades, toda a criação, todo o universo é sustentado por Cristo. Foi o Pai que lhe deu essa autoridade.
No final, todas as coisas se sujeitarão a Cristo e Cristo ao Pai. Foi por meio de Cristo que Ele criou esse universo e essa terra. Esse é nosso Cristo. Por isso que nós não podemos olhar para Ele apenas como um bebê da manjedoura, pobrezinho, nasceu em Belém. Ele é antes de tudo isso. Ele é todo poderoso, parte da Trindade. Verso 18, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha ou ter a primazia. Veja que maravilha, irmãos. No corpo de Cristo só há um cabeça, só Cristo. Nele estamos ligados, dependemos dele, todos nós. Não há estrelas na casa de Deus, não há ministérios mais importantes do que os outros, todos estamos ligados a Cristo. Ele é a cabeça. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso ele tem a primazia. Eu quero falar um pouco desse verso que é tão importante, o verso 18. Ele está dizendo que através de Cristo, Ele que ressuscitou, Ele é o primeiro dos mortos. É aquela ideia que Cristo é o primeiro a ressuscitar e está vivo. Igual a Cristo, ninguém ressuscitou. Outras pessoas ressuscitaram desde o Velho Testamento, mas ninguém como Cristo. Quando Cristo morreu e ressuscitou, alguns túmulos foram abertos, houve terremoto, e pessoas que estavam mortas apareceram na cidade. Mas ninguém igual a Cristo. Ninguém igual a Cristo. Ele, sendo Filho de Deus, está assentado, Ele domina, Ele governa, Ele é único, Ele tem a primazia. E aquela morte, tanto de Cristo, melhor, a ressurreição, é algo que vai acontecer conosco no futuro. Aquelas pessoas que foram ressuscitadas ali em Jerusalém, era profético, mostrando que um dia todos nós vamos ressuscitar. Cristo tem a primazia, Ele é o primogênito dos mortos, mas nós também ressuscitaremos. Ele venceu a morte e nós também ressuscitaremos. E alguns comentaristas dizem algo tão importante: é o começo de uma nova criação, novas criaturas, porque Cristo, Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, pecou, morreu. Cristo, segundo Adão, venceu a morte, está vivo. Então Deus está recriando o mundo em Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas. Através de Cristo, vencemos o pecado, somos libertos, transformados das trevas para o reino de Cristo. Então Deus está recriando todas as coisas através de Cristo, através da ressurreição. Cada um de nós que se converte, ou melhor, que é convertido por Deus, Cristo está recriando, Deus está nos recriando em Cristo. Nós estamos sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, é uma nova criação. No final, Deus criará novos céus e nova terra. Tudo está sendo criado. O primeiro Adão falhou, mas o segundo, Cristo é chamado do segundo Adão. Ele não falhou, Ele está recriando todas as coisas. Uma nova humanidade é aqui pré-anunciada pelos projetos de Deus para substituir a velha em Adão. É uma antecipação e a garantia que também nós ressuscitaremos, porque Cristo ressuscitou. Ainda no verso 18, diz aqui que para que em todas as coisas Ele tenha a primazia. Cristo tem a primazia. Cristo sempre teve glória, como já disse. Ele sempre foi unido com o Pai. No entanto, a ressurreição lhe designa uma nova e mais elevada posição e lhe confere um nome ainda mais elevado. Ele é Senhor do universo, sempre foi, e agora Ele é Redentor desse universo. Ele é Redentor
nós. E assim, meus irmãos, o texto segue, verso 20, falando sobre a reconciliação. Por meio de Cristo está reconciliando as nossas vidas, além das nossas vidas, todas as coisas que há sobre a terra e no céu. Há uma reconciliação de céus e terra. No novo céu e na nova terra, né, se unirão céus e terra, uma só coisa. Então, Cristo está restaurando todas as coisas. Ele nos deu a paz pela sua cruz, pelo sangue dele na cruz. Ele também, nos reconciliou, nós que antes éramos estranhos, inimigos, pelas nossas obras malignas, agora nos reconciliou ao seu corpo, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E aqui Paulo vai dizer, como já li, nós éramos inimigos, mas por causa da cruz, agora nós somos reconciliados. E o que é que Deus quer de nós? Uma vida santa, inculpável e irrepreensível. Então, a partir daqui, Paulo começa a trazer uma prática. Primeiro ele falou toda a doutrina, quem Cristo é, o que ele fez. E agora ele começa a dizer, e o que é que isso tem a ver conosco? Por causa disso, pelo que ele fez, ele quer de nós uma vida santa, ele é o santificador das nossas vidas, inculpáveis e irrepreensíveis, se permanecermos na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, também me tornei ministro. E dos versos 24 ao 29, do capítulo 1, Paulo vai dizer ali, por causa dessa verdade, porque Cristo ressuscitou, pelo poder que Paulo conheceu, por isso ele se esforça, ele dá a sua própria vida, ele enfrenta perigos, ele se afadiga, o máximo possível ele se esforça, segundo a eficácia que opera eficiente em mim. Por isso que ele se alegra pelos sofrimentos por causa da igreja. Nisso ele está preenchendo as aflições de Cristo na carne, a favor do corpo que é a igreja, e recebeu o ministério, ele que não merecia, recebeu o ministério do Senhor, e ele dá graças, e ele diz, por isso vale a pena, por isso todo o meu esforço vale a pena, porque essa é a verdade. Isso é verdade. Então, tudo que Paulo fez, toda a dedicação, não foi vão. Não foi vão. Não é vão todo o trabalho que um cristão faz, porque vale a pena diante do que Cristo fez e haverá recompensa. Paulo disse, me tornei um ministro. Foi pregado toda criatura debaixo do céu. E aqui nós lembramos, não é, que devemos pregar o Evangelho a toda criatura debaixo do céu. Assim como Paulo fez, se Cristo ressuscitou, nós não devemos nos calar. Nós devemos pregar a tempo e a fora de tempo. Como é importante, meus irmãos, nós pregarmos o Evangelho. Como já disse de manhã, né, a alegria de termos ido à Pedra d'Água, sexta-feira passada, de ali ver os irmãos pregando, né? Eu estou lembrando de Gledson ali na sua caminhonete, ia para um lado, ia para outro, pegava uns irmãos aqui, deixava ali. Já no final da manhã, quando eu procurei, ainda estava Gledson, né? Parava o carro e ia andando a pé. Que coisa maravilhosa, irmãos. Todos nós devemos nos esforçar ao máximo. Né? Gledson, Letícia, acho que Preta estava no mesmo grupo também, estava no outro grupo, né? Então, que bom, Gledson ali estava se esforçando, colocou seu carro à disposição. Tem pessoas que não fazem isso. Ah, meu carro é novo, não vai não, só vai se for o carro velho. Não é? Eu já vi umas histórias assim, bem terríveis, na verdade. Uns pastores conversando, vamos para ali, vamos pregar o Evangelho. Vai no carro de quem? Ah, vai no de fulano, que é velho. O meu é novo, não vai não. Eu digo, misericórdia.
Né? Paulo diz o contrário, ele dá tudo, ele faz tudo, ele coloca à disposição, ele sabe que tudo é de Deus. Por isso ele está ali se esforçando o máximo possível, porque o Evangelho é a verdade. Tudo que temos, tudo que somos, Paulo sabia disso. E Paulo é um grande exemplo, né, de alguém que morreu sem nada praticamente, mas feliz, sabendo que ia ressuscitar, sem medo da morte. Outro dia eu vi um pastor, eu nunca tinha visto um pastor da atualidade dizer o que ele disse. Na verdade, eu nem conheço bem o pastor, acho que é Luiz Saião, não conheço, mas eu fiquei impressionado com o que ele disse, dizendo que ele dizendo que quer morrer pobre. Eu nunca vi ninguém dizendo isso. Talvez só Paulo, né? Mas eu fiquei impressionado. Pelo que eu entendi, ele é um pastor muito inteligente, conhece bem a teologia, deve ter muitos recursos financeiros, e ele dizendo que se arrepende de muita coisa. Até a teologia, ele disse, até a teologia a gente usa da teologia para o benefício próprio, para a glória própria. Tanta lição ele deu. Ele dizendo que até o dinheiro que ele tinha, ele queria morrer pobre. Ele dizia, eu não sei se eu vou conseguir não, mas eu queria. Ele não sabe que se vai conseguir. Mas tem um pouco de exagero, né? Não precisa a gente morrer pobre, não. É um pouco de exagero, mas eu achei bonito. É raro, a gente só vê os pastores falando em avião, em muito dinheiro na conta da igreja, e se não tiver uma conta gorda na igreja, a igreja vai mal. Não, na verdade não, o dinheiro não é tudo na vida da igreja. É melhor ter uma igreja evangelizadora, uma igreja santa, do que dinheiro. O dinheiro é consequências, é consequência. Nunca vai faltar recursos para a obra de Deus. Não adianta ter sobrando dinheiro na igreja e um povo frio, um povo que não crê, um povo que não evangeliza. Para quê? Não é a ênfase do evangelho. Agora, se nós somos proclamadores, pessoas que vivem a ressurreição de Cristo na prática, então vale a pena, não devemos ter medo nem da riqueza nem da pobreza. Tudo isso é muito passageiro. A pobreza é passageira, como diz Tiago. A riqueza também é. Tudo passa. O rico breve passará. O pobre também breve passará. Tudo é só bobagem da gente. Aí ele diz aqui, para a gente encerrar, o que é que isso tem a ver com a prática nossa dos cristãos. Aí no verso 3, ele diz no capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Veja só, ele está dizendo, se Cristo ressuscitou, se você ressuscitou com Ele, viva de forma digna, viva de forma correspondente. Buscai as coisas do alto em primeiro lugar, porque nós somos chamados a Cristo. Porque Ele vive, Ele está assentado lá. Busquemos as coisas lá de cima primeiro, que tudo breve passará. Pensai as coisas lá do alto. Como a gente pensa nas coisas aqui da terra? Como a gente pensa, como a gente se preocupa, como a gente vive ansioso pelas coisas aqui da terra. Alguns momentos essa semana, foi uma semana muito cheia, como sempre tem sido, graças a Deus. Às vezes, tanta coisa para fazer, aí eu me lembrava, para que ansiedade? Para que estar preocupado? Cristo ressuscitou, aí eu me tranquilizava. O Cristo ressuscitou, o resto a gente vai vivendo. Para que ansiedade? Para que correr? Isso me acalmava. Nas horas de ansiedade, tanta coisa para fazer, Cristo já ressuscitou, vamos devagarzinho e tudo vai dar certo. Então não precisa ansiedade pelas coisas. Buscar o reino em primeiro lugar, tudo Deus vai dar. O pão de cada dia Ele vai dar. Não fique dependendo de pão, de coisas materiais. É tão pobre isso. Buscai, pensai as coisas do alto, como disse aqui o apóstolo Paulo. Pensai
porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Ele está aqui dizendo, nós morremos com Cristo. Isso é tão básico, mas nós nos esquecemos disso. Estamos tão vivos, tão cheios do nosso ego, da nossa vontade, da nossa carne. Mas nós deveríamos lembrar, nós morremos com Cristo, nós não somos de nós mesmos. Isso é uma verdade fundamental que a gente esquece toda hora. Nós morremos para viver a vida que Deus quer que vivamos. Para viver a vida que Deus tem para nós, não a vida egoísta que nós queremos e que nossa carne luta para ter. Não, nós morremos para nós mesmos, para viver aquilo que Deus quer que vivamos. E às vezes a gente não confia, é como se a gente dissesse, não, Senhor, eu sei o que é melhor para mim. Quando a gente diz, eu morri, eu não tenho mais vontade. Eu quero viver o que Deus quer. É uma renúncia. Mas é uma fé que Cristo nos conduzirá, que Ele fará o melhor. Vale a pena confiar no poder da ressurreição, mais do que nos nossos planos e desejos. Então, comemorar a Páscoa é isso, é dizer, eu morri. Eu morri para mim mesmo e eu vivi com Cristo. Isso é importante a compreensão da Páscoa. Morremos para viver aquilo que Deus tem, que é infinitamente melhor, infinitamente maior, eterno, irá para toda a eternidade. Vale a pena a gente confiar mais nisso do que nas coisas aqui desse mundo. Não que as coisas do mundo não tenham valor, têm o seu valor, mas as eternas são superiores. E assim, meus irmãos, verso 5 até o final, ele diz o resultado dessas verdades, dessa união. Os vícios devem ser abandonados. Se Cristo ressuscitou, deixemos nossos vícios. É a aplicação de toda doutrina, de todo louvor, de toda alegria, de todas ações de graças de Paulo. Tudo isso é verdade e agora? Agora que nossa vida é impactada e mudada, deixemos os vícios. E ele diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Aí ele diz, né, tudo que é terreno, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, o amor ao dinheiro, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nisso nós andamos antes de conhecer o Cristo ressuscitado, mas agora nós andamos em novidade de vida. Por isso, despojai-vos, tire da sua vida tudo isso, se despoje, tire, arranque fora todos os vícios, não vale a pena, tire como uma roupa velha, jogue fora, despojai-vos de tudo isso, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Até a nossa língua deve ser mudada, porque Cristo ressuscitou. Até a nossa língua é afetada, como Tiago vai falar. Pequeno órgão, né? Mas pode ser grandemente maldoso, afetado pelo inferno. Deus, de uma mesma fonte pode brotar água doce, água salgada? Não. Não, nós somos novas criaturas, devemos viver como tais. E ele diz, não mintais uns aos outros. É o fruto da ressurreição de Cristo. Não minta, a igreja é o lugar da verdade. Não minta uns aos outros. Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, vos revestistes do novo, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Jogue as roupas do pecado fora e se revista da nova roupa em Cristo Jesus, a justiça de Cristo. É a nossa roupa, nossas vestes. Fomos ressuscitados com Cristo. E assim estaremos crescendo no conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não há mais grego, judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou cita,
escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. E assim finalizamos, irmãos. A doutrina afeta a nossa vida, nos transforma, nos faz santos. Se não, é vã a nossa fé. Será que estamos firmados nessa? Se é que estamos firmados, como diz aqui, algo semelhante o apóstolo Paulo. Devemos viver como pessoas ressuscitadas. Deus está em Cristo recriando todas as coisas. O novo Adão, o novo povo, todas as coisas serão restauradas a partir de Cristo, o universo, novos céus e nova terra, começando pela igreja, começando por cada pessoa que se converte, cada pessoa que se entrega e vive debaixo do senhorio do Cristo ressurreto. Vamos orar, irmãos? Senhor, a igreja é a verdade. Cristo é a verdade, a igreja deve viver nessa verdade. Nós devemos conhecer a verdade, adorar-te, agradecer-te, exultar, nos alegrar, mas não para por aí. Nós devemos provar isso na nossa vida diária, todos os dias. Cristo ressuscitou, então minha vida deve ser diferente todos os dias, até que Ele volte, onde haverá plenitude de conhecimento, onde de fato nós seremos maduros, onde nós desfrutaremos de todas as riquezas de Cristo, de Deus, do Espírito. Ó Senhor, queremos viver assim. Somos reconciliados, temos acesso, o véu foi rasgado. Obrigado, Pai. Aplica a tua palavra santa e verdadeira em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Convido Neto, se for possível.